Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Olá, eu sou Andréa Barbosa, estou aqui prestigiando o programa Proseando com Jorge Luiz e te convido agora para que acompanhe a entrevista com o escritor Menaldo Braff. Olá pessoal, tudo bem? Mais um Proseando com Jorge Luiz, o nosso 13º programa. Gosto desse número 13. Hoje, mais um convidado ilustre está aqui com a gente, Menaldo Braff. Menaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique totalmente à vontade no nosso programa simples, mas muito aconchegante. Bom, eu acho que quem tem que agradecer sou eu, porque quem vive de público, como é o meu caso, a gente não pode perder as oportunidades que se apresentam na mídia, porque quem depende do público depende de mídia. E se vira as costas para a mídia, então está ferrado. E graças a Deus esse gaúcho de 4 costados aí já tem uma mídia, né? Tem um certo público, já está bem na parada. Moço ainda, né? Não faz essa cara, né, moço? Digamos que sim. Sim. Vamos dizer que o cabelo é loiro, né? Vamos dizer isso. Não, eu tingi de branco. Isso. Menaldo, gaúcho de onde? Taquara, uma pequena cidade, pequena, um modo de dizer, hoje deve estar com 100, 120 mil habitantes, mas quando eu nasci era pequena. Era pequena. Era pequena. 73 quilômetros de Porto Alegre. E foi lá, naquela região, que eu vim ao mundo. Que maravilha, hein, rapaz? Gaúcho. Acho o povo gaúcho tão bonito. Sinceramente, as pessoas bonitas. Mais origem europeia, né? Olha... Isso é relativo. Relativo. É relativo. Depende da região, depende do... Porque não existe um Rio Grande, existem vários Rio Grandes. Existe o Rio Grande da Serra, ali onde eles fabricam muito vinho, essas coisas assim. É tudo italiano. Existe o Rio Grande das pequenas propriedades, muito extenso, que é de colonização alemã. Existe o Rio Grande do Sul, lá para o lado do Uruguai, Argentina, que aí é tudo caboclo, é tudo campeiro, que é uma região de pecuária. Então, são vários... Existe o Rio Grande de um outro lugar da Serra, que é a região das grandes plantações de trigo. Enfim, existem diferenças de linguagem, de costumes. Então, são os vários Rio Grandes. A gente pode simpatizar mais com um deles do que com o outro. Enfim, Taquara fica numa região apertada entre a serra, onde existe muito italiano, e Porto Alegre fica assim, ao pé da serra. Entendi. E ali é mais perto da colonização alemã. Ah, tá. E ali nascia um caboclinho que mais tarde se tornaria um grande escritor. Bom, tirando o grande, porque a minha modéstia de plantão ela não aceita isso, mas tirando o grande, sim, um escritor é uma coisa que me bateu assim, desde criança. Desde muito cedo eu fissurei por literatura e sabe como é como cachaça. Depois que pega o vício... Já é o dom, viu? Isso é o dom.
De criança, chegou a escrever alguma coisa? Alguns poemas? Ah, muitos, muitos. Mas antes dos 10 anos de idade, eu já tinha cadernos de poemas, coisinha assim, de criança. Às vezes eu até menosprezo aquilo que eu fiz, né? Mas se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria feito o que eu faço hoje. Então, eu mesmo tenho que respeitar o meu início. Foram os primeiros passos de um grande homem, né? Pois. Tira Eu te respeito muito, sabe? Desculpa. Ah. É isso, eu tenho total admiração por você. Pois é, mas isso aí me faz te colocar lá em cima, num pedestal mais alto. Tudo bem, então não vou reclamar mais. Tá ótimo. Bom, 64. O que aconteceu em 64? 64, houve um golpe militar no Brasil, um golpe militar mesmo, no Brasil, e eu estava na universidade. Sim. E eu participei de movimentos contra a ditadura. Sim. Em 64. O movimento universitário em Porto Alegre era muito grande. Sim. Muito grande. Eu estava inserido nesse meio. Acabei até com alguma liderança nesse ambiente. Mas, de repente, alguém me entregou e eu tive de partir para São Paulo. São Paulo. Por que São Paulo? São Paulo, a cidade de São Paulo é um universo tão grande. São Paulo, de uma ponta a outra, dá 120 quilômetros de cidade. 120 quilômetros de cidade, de ruas e avenidas. Então, é um lugar onde é uma agulha no palheiro, sabe? Dá para imaginar isso. Ninguém encontra. Então, eu vim parar em São Paulo. Acredito que foi por essa razão, porque, na realidade, eu fui mais conduzido do que escolhi as coisas. Mas deu para sobreviver até o fim da ditadura. Bom, fevereiro de 1979 chegou a lei da anistia, né? Aí vieram os exilados, voltaram. Exatamente. Mas aí, fevereiro de... agora eu esqueço. Não tem problema com data, não. 70. Porque eu cheguei com a mudança em Serrana em fevereiro, 6 de fevereiro de 87. 87. Aí não chegou o Menalton Braff, né? Chegou o Salvador dos Passos. Não, eu já era Menalton, mas como durante muito tempo eu usei pseudônimo para uma porção de atividades, que era Salvador dos Passos, um antepassado bem longínquo, eu me apresentei para o jornal do Flavinho. Lembra do Flavinho? Tá, saudoso Flavinho. No jornal do Flavinho, foi das primeiras coisas que eu fiz em Serrana. Me apresentei no jornal do Flavinho como Salvador dos Passos, porque era o pseudônimo que eu tinha usado na publicação de livro. E o Oswaldo, o irmão dele, que estava na frente do jornal, o Oswaldo publicou uma matéria sobre a minha chegada a Serrana e usou o meu pseudônimo, Salvador dos Passos. Em Serrana eu fiquei conhecido como Salvador dos Passos. Meus alunos me chamavam de Salvador. Até hoje eu tenho aluno que me chama, eu sou Salvador. Bacana isso. Uma curiosidade que eu achei sua, eu tive que pesquisar, né? Sim. Bom jornalismo faz isso. Obrigado pelo bom, mas tira o bom aí. Estudou piano por 6 anos. Estudei na infância, adolescência. Sabe, a música
eu tive de abandonar a música, mas a música não me abandonou. Até hoje, muita coisa do que eu escrevo tem sempre alguma relação com música. Eu percebi isso. Uma outra coisa que me deixou aguçado, sabe? O seu perfeccionismo. Você eu vi numa entrevista sua passada, você escreve e não joga fora, você deixa ali na gaveta. Surgiu uma nova frase, eu vou lá, tiro uma frase que está ali e coloco outra. Isso é verdade. É verdade, né? Eu percebi isso. Não, sabe por quê? A minha concepção de literatura, primeiro, é a concepção geral, que a literatura é arte. Sim. Então, eu busco, na minha escritura, eu busco sempre um discurso que seja o mais literário que eu consigo. E isto, bom, isso não fui eu que inventei. Só para citar um exemplo, um escritor francês, o autor da Madame Bovary, o Flaubert. O Flaubert, o pai dele era médico de um hospital que estava dentro de um parque, e ele morava dentro desse parque. O Flaubert, ele escrevia uma página e à noite ele saía pelas aleias do parque falando aquilo que ele tinha escrito. Se alguma palavra não soava bem ao ouvido, se alguma palavra ele achava que devia, ele ia substituindo. Então, contam os biógrafos do Gustave Flaubert que ele chegava a escrever o mesmo texto 12 vezes para chegar ao que ele considerava a perfeição. Bom, claro, a perfeição não existe, mas existe a busca da perfeição. Então, no meu caso, eu me baseei em grandes escritores, daqueles do passado que eu admirava, para buscar também a melhor forma possível de dizer alguma coisa. E a melhor forma possível não é tanto pelo sentido do que vai ser dito, mas muito mais do como vai ser dito. Sim. Tem que ter alguma coisa poética, tem que ter alguma coisa que é diferente da linguagem usual, porque senão o discurso, a linguagem da narrativa, ela seria mais ou menos como a linguagem do jornalismo, quer dizer, sim, uma linguagem para todo mundo. E a literatura ela não é informativa, ela como é o jornalismo. A literatura ela quer causar emoção ou encantamento pela própria linguagem. Então sempre tem que ter um certo sentido poético, mesmo quando é narrativa. Entendi. O meu xará, Jorge, só que ele era amado e eu não sou, né? Ele disse: a solução dos problemas humanos terá que contar com a literatura, a música, a pintura, enfim, com as artes. Mais ou menos. É verdade. Existe um filósofo e poeta alemão que no século XIX ele teria, numa carta que ele escreveu ao Goethe, também alemão, né? Ele teria dito: só a estética salva a humanidade. Puxa. Isso dito por um poeta, por um filósofo de peso, e eu acredito nisso, porque se a gente ficar olhando as coisas feias do mundo, isso causa um desânimo muito grande. Então, mas apesar de que muitas vezes, aliás, quando eu escrevo, eu procuro mesmo sacudir. Como é que eu costumava dizer? Eu não vim para encantar, eu vim para incomodar. Então, mas incomodar para quê? Para que as pessoas percebam que existe um lado belo do mundo, mas um lado também muito feio, que a gente precisa fugir dele. Quando eu falo do que me incomoda, do que me espanta,
Eu escrevo sobre o que me encanta e sobre o que me espanta. Quando eu falo sobre o que me espanta, que é o lado ruim, é aquilo que me incomoda, é exatamente para chamar a atenção das pessoas. Não, vamos parar com isso. Vamos ver o lado melhor do mundo. Sim. Isso, mesmo que aparentemente seja negativo, é um modo de criar esperança. Bonito isso. Para você se tornar imortal, uma cadeira que gosto muito desse número, 23, foi ocupada por Machado de Assis, que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e foi membro da cadeira 23. Ele ocupou até falecer, né? Sim. Se tornou imortal. Imortal. Menalton Braff vai se tornar? Não. De forma alguma. De forma alguma. No meio daquela velharia que não produz mais nada, tá doido. Não. Eu não esperava uma resposta dessa, olha, juro que não. Getúlio Vargas foi membro da Academia Brasileira de Letras. O que escreveu Getúlio Vargas? Nada. Escreveu um artigo para jornal. Né? O Ivo Pitangui. Nada. É membro da Academia Brasileira de Letras. Ele era bom com bisturi. Pois é. Só, não com caneta. Pois é, mas é membro imortal da academia. Sabe, a academia tem... E agora, ultimamente, a academia virou um puxadinho da Rede Globo. Eu entendi. Porque, gente do céu, olha, não é por falar mal, mas a Miriam Leitão, até que agora, nessa semana, ela até que teve uns pronunciamentos muito bons a respeito dos 50% do trampolinoso. Tá? Então, ela merece admiração. Mas, vem cá, ela escreveu uma reportagem sobre a Amazônia e, por isso, ela é membro da Academia Brasileira de Letras. A mesma coisa o Merval Pereira. Tá. Eu até vou parar. Tá, tudo bem, vamos voltar para a literatura. Não, a academia não. A academia de jeito... Olha, eu já pertenci a uma academia e eu vi quão inúteis são as academias. Para contar assim bem, você me dá 2 minutos? Claro, por favor. Tá. As academias foram fundadas no tempo da monarquia, que era um modo como o monarca conseguia exercer a fiscalização daqueles que produziam arte. Então, ele fundava as academias. Só entrava para a academia quem o rei queria. E só era considerado artista quem estava na academia. Quer dizer, esse é o... Bom, tá. Historicamente, a academia fundada lá na Grécia, tal... um cidadão lá que era um professor, tá, fundou uma academia, mas tá. Esse é o sentido tradicional, histórico. Agora, a academia, a partir do século XVIII, sim, mesmo no Brasil, as academias foram um modo de Portugal exercer o controle do que se fazia no Brasil. Então, se fundaram a Academia dos Oprimidos, a Academia dos Renascidos, a Academia, sabe, Salvador, Rio de Janeiro. Essas academias eram modos de controlar, para ninguém falar mal do governo. Era uma censura. A academia era uma censura. E hoje a academia virou assim um modo de consagrar alguém. Né? Esse tipo de consagração eu não preciso desse tipo de consagração e nem quero. Eu vi pessoas ali que escreveram 2 livros. Sim, pois é. Tem que falar o que é, né? É verdade. O prêmio Jabuti é o mais tradicional, né, do Brasil. Você ganhou um deles. Sim, ganhei. O Jabuti é o mais tradicional, acho que, não sei se... Eu acho que é o mais antigo, sim, atualmente. No ano de 2000,
2000. 2000 com o livro A Sombra do Cipreste, que é um livro de contos. Contos. Que foi considerado o livro do ano. Porque tem várias categorias de premiação. E uma dessas categorias é o livro do ano. Imaginava isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O rapaz da TV Cultura que me entrevistou na noite da premiação, ele me perguntou o que eu achei de ter... Sim, logo em seguida, né? Sim. Premiamos, entregaram aqueles bichinhos lá, aquela tartaruguinha. Aí ele perguntou o que eu achei de ter sido premiada. E a minha resposta assim, de impulso foi o melhor susto que eu já levei na vida. Até para isso você é elegante, né? Não, mas olha, a Roseli estava sentada do meu lado. Sim. E quando anunciaram, quando começou a ler um trecho, eu disse, opa, eu conheço isso. Eu já passei por essas palavras aí. As minhas pernas começaram a tremer, eu todo comecei a tremer, de repente ele falou. Chamou o autor, porque a gente tinha que ir lá no palco para receber a tartaruga, né? Sim. O jabuti. A Roseli me cutucava assim, levanta, vai lá. Eu não conseguia, que as pernas estavam... Eu não tinha controle das pernas. Foi realmente um susto. Jesus! Nossa, mas foi... É um susto bom, né? Sim. Mas espera aí. Sim. Esse não foi o único, né? Não? O ano de 2020... Sim. Eu conquistei o Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional com o livro Além do Rio dos Sinos? Ele tem. Ele sabe melhor do que eu. Eu tive que pesquisar. Maravilha, maravilha. Te ajudei a lembrar, tá vendo? Oh, já foi alguma coisa. 2023, a esposa Roseli Braff organiza a coletânea 40 anos de literatura. Então, pois é. Quando ela se lembrou que fazia 40 anos que eu tinha publicado o meu primeiro livro, que foi em 84. 84. Ela disse, pô, está na hora da gente comemorar isso, são 40 anos de literatura. Eu tinha 5 livros de contos. Sim. E para formar 40 contos, ela selecionou 8 contos de cada um dos 5 livros, que deu 40 contos. E uma editora de São Paulo pegou e publicou, então, os 40 anos de literatura. O título do livro ficou 40 anos de literatura. Que são 40 contos, para dar tudo 40, sim, né? 40 contos. Pelo jeito ela joga xadrez, né? Eu nem sei se... Não, acho que não joga. Já deu um checkmate. Deu. Deu checkmate. Prendeu o rei. Afonso Guimarães, o que significa na sua vida? Afonso de Guimarães, ou Alfonso de Guimarães, mineiro. Espera aí. Mas eu não sei, eu não estou lembrado do que significa na minha vida. Afonso de Guimarães. Uma inspiração? Poeta. Eu já li Afonso de Guimarães, mas eu não estou relacionando. Tá perdoado. Tá perdoado. Clarice Lispector. Clareou, né? Sim, Clarice Lispector. Digamos que foi uma das minhas inspirações. Assim, eu já tinha escrito muito, já tinha publicado tal, mas quando eu comecei a entrar no universo Clarice Lispector,
eu acho que eu sofri alguma influência dela. Eu não sei. Isso aí os críticos é que podem dizer, mas eu não sei. Eu fiquei tão encantado com o modo da Clarice Lispector dizer as coisas. Aliás, aproveitando, Jorge, aproveitando as minhas inspirações, quer dizer, inspiração é um modo de dizer, né? Influência também é um negócio muito perigoso, porque na realidade tudo que a gente lê influencia, Sim. ou positiva ou negativamente, mas todos influenciam. Agora, uns influenciam mais do que outros. Sim. Existe livro que eu digo, filho da puta, mas você tinha que escrever esse livro antes de mim, né? Entendi. Sabe, dá uma inveja positiva, Sim, né? sim, eu entendo. Existem outros que jamais escreveriam uma porcaria dessas. Quer dizer, tudo isso é influência. Quer dizer, é o modo como eu não quero escrever e o modo como eu quero escrever. Aí eu me enoto um crítico, né? Pois é, mas assim, do Brasil, as minhas admirações literárias maiores começam com Machado de Assis. Machado de Assis. O maior, o insuperável. Quando eu digo insuperável, as pessoas perguntam, mas por que insuperável? Por uma razão muito simples. O Machado de Assis inventou o Brasil urbano. A literatura brasileira, até então, quer dizer, e falar de literatura é um problema de identidade do povo brasileiro. O povo brasileiro, até o Machado de Assis, era um povo rural, porque mesmo quando, como no caso do José de Alencar, quando o romance se passa na cidade, as pessoas com quem ele lida no romance são todas elas sustentadas pelo meio rural. São todos proprietários rurais. Então, o Brasil era um país rural. É o que a gente costuma dizer. Até 1900, o Brasil era o país da carreta de boi. Sim. Né? O Brasil era um país rural. Todos os escritores eles se baseavam sempre na vida rural ou das pequeninas cidades, muito pequenininhas. O Machado de Assis foi o primeiro que inventou um Brasil que era urbano. Por quê? Machado de Assis viveu no Rio de Janeiro, nunca saiu do Rio de Janeiro, nunca viajou, e tudo que ele escreve é na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, ele urbanizou a literatura. Ele inventou o Brasil urbano. Ora, se ele já inventou o Brasil urbano, ninguém mais vai inventar, já está inventado. Então ele é insuperável. Totalmente. Bom, Machado de Assis. Depois, Graciliano Ramos. Foi também uma admiração muito grande. A Clarice Lispector. Olha, a Lígia, que morreu agora, há uns 10 anos atrás, também foi uma escritora que eu admirei muito. Isto no Brasil. Da literatura universal, William Faulkner, o Dostoiévski, Dostoiévski, foram autores assim que eu li como quem come sobremesa, sabe? Li com muito gosto, com muita satisfação. Então, digamos que esses aí me influenciaram. Outros que eu li, outros de jeito nenhum. Não. Tira. Não quero fazer coisa parecida. Seu gosto musical? Música erudita. Para mim, os maiores músicos, os maiores gênios da música universal passam por Bach, Beethoven e Mozart. Ultimamente, que eu quero dizer de 20 anos para cá. Sim. eu tenho ouvido bastante Mendelssohn, com bastante gosto. Assim, o modo de ele usar a orquestra em uma sinfonia tem uma característica bem própria dele. Então, Mendelssohn seria assim um quarto gênio para o meu gosto. É claro que a música erudita em geral me atrai, mas o que eu considero os 3 principais gênios universais da música são Bach, Mozart e Beethoven.
Quem ouve pela primeira vez e gosta, vai gostar para sempre. Ah, claro. Porque eu realmente admiro, sim. Agora, sabe que esse negócio de música erudita, que as pessoas geralmente, assim, elas rejeitam de início, é por não estar com o ouvido habituado, Sim. né? E para habituar o ouvido, precisa ir entendendo o que acontece, o que está tocando agora, quais são os instrumentos, ou mesmo no piano, o que o pianista está fazendo, como é que é isso, onde está a beleza do que está acontecendo. Mas, assim, depois de acostumar, aí não tem mais jeito de sair. Escreveram há pouco tempo, né? Sucesso até hoje. Até hoje muita gente ouve. Sim. Viu? Quando a música é boa, ela é eterna. Sim. É o caso do Bach. O Bach, ele compôs em 1600 e pouco. 1600. Ou seja, 500 anos atrás. Sim. E até hoje ele é tocado, ele é ouvido, as orquestras tocam o Bach, ele aparece nos teatros. É eterno. Será que nasce outros? Engraçado, existem uns fenômenos que a gente não tem como explicar por que acontecem. Por exemplo, o Brasil teve um fenômeno na música popular que eu acho que é irrepetível, porque foi um grupo de compositores de música popular de altíssima qualidade estética, e era um grupo muito assim coeso mesmo, porque eles formavam um grupo. Mas isso eu acho que nunca mais o Brasil vai conhecer. Se eu puder dizer Claro, por favor. os nomes. O Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso e alguns outros mais. Esses eram os principais que formavam, assim, digamos, a cavalaria rusticana da música, o que havia, assim, principalmente no ambiente universitário. Sim. Era onde eles eram ouvidos. E eles são de qualidade para daqui 50, 100 anos a gente voltar a ouvir. Tropicalismo. Então, foi um movimento que veio logo a seguir, Sim. Na Bahia. A Bahia deu muita gente boa, né? Ah, sim, claro. E continua dando. Continua. É um celeiro ali. Em todas as áreas. Literatura, música, jogador de futebol. Sim. Nos esportes, nas artes. E, ultimamente, na indústria, a Bahia Sim. se industrializa rapidamente num ritmo superior ao Sul. Aliás, o Nordeste todo, o Ceará, que a gente sempre pensou, eu desde a infância, eu confundia Ceará com Saara. Sim. Sabe? Dá para entender mais ou menos a seca. Porque a Ceará é a seca, é a fome, a miséria. Ceará está num progresso econômico, tecnológico assustador, rapidamente. O Ceará vai, daqui 10, 20 anos, o Ceará vai dar lições para o Sul de como tratar a sua população. Já está acontecendo o contrário, né? Muita gente migrando de São Paulo para o Ceará, para o Nordeste. Sim, o Nordeste todo está em franco desenvolvimento. É aquilo, faltava investimento. E os investimentos começaram a surgir. Falou da Bahia, para mim foi a melhor comida que eu já comi na vida, foi na Bahia. Vitória da Conquista. Oh, meu Deus, dá saudade até hoje. Eu discordo. Discorda? A comida que eu evito, porque me engorda muito, porque eu como demais, é de Minas. De Minas. Nossa, comida mineira. A mineira também é fora do comum. É, verdade. O que a gente pode falar agora? Eu anotei aqui
alguns livros. A produção deixou aqui para mim. Ah, Para falar de todos aqui, vai o programa inteiro. pois é, são 32. A Sombra do Cipreste, a Que Enchente Me Carrega, Castelos de Papel, Esperança por um Fio, Como Peixe no Aquário, uma novela juvenil. Esses dois últimos são juvenis, para adolescentes. O Fantasma da Segundona, Também é juvenil. também é juvenil. Adivinha, o Fantasma da Segundona foi escrito numa época, eu não sei dizer exatamente quando, mas a capa do livro é verde. Dá para imaginar. E eu dedico o livro à minha mulher, que é palmeirense. Palmeirense. Eu sabia que tinha alguma coisa com Palmeiras. Nossa produção também é tudo palmeirense. Sem mundial. Ele vai desligar meu microfone já, vou parar. Mas foi numa época que o Palmeiras estava muito ruim, a minha mulher sofria muito com isso. E aí me veio a ideia, de escrever Homenageá-la. um romance juvenil sobre um jogador de futebol, tal. É uma história assim, é uma história de futebol, mas não do campo de futebol, é uma história muito mais da família que está vendo o pai sofrendo futebol. O que sofre a família quando o pai está lá no campo. Eu gostei de um nome aqui, O Peso da Gravata, 2016. O peso da gravata, na realidade, ele tem uma significação mais complicada. É o cansaço da civilização. Sabe, o homem, quanto mais civilizado, mais ele tem interposições, mais ele tem tolhimentos. Quanto mais civilizados, mais nós somos tolhidos a não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. Imagina alguém chegar na Avenida Paulista e dar um berro fenomenal. O que vai acontecer? Em pouco tempo a polícia está lá e ele está preso. Agora, imagina um índio lá no meio da floresta dar um berro genial. O que acontece? Nada. Então, quer dizer, isso para metaforizar, né? O homem, quanto mais ele é civilizado, mais ele não pode isso, mais ele não pode aquilo. E isto, segundo Freud, gera uma espécie de cansaço na civilização. De cansaço porque o homem ele não se manifesta mais como na sua pureza. Ele se manifesta muito mais pelo que o entorno diz que ele pode ou não pode. Entendi. Então ele não é ele. Isso causa traumas, isso causa neuroses e causa o que o Freud chamou de o cansaço da civilização. A necessidade que as pessoas têm de um retorno ao campo, sabe? A nostalgia do homem que vivia no campo em contato com a natureza, a vida simples, a vida em que podia fazer qualquer coisa, que tudo era livre, ou pelo menos era tudo mais livre. E isso é um fenômeno que atualmente existe. Mesmo na Europa, as pessoas, qualquer fim de semana, eles vão para o campo, eles vão para a praia, eles vão para o lugar da natureza e saem do meio urbano, onde tudo é controlado, onde tudo é regrado, onde você pode, onde você não pode, tá? E é o trânsito, e aquela zoeira toda. Isso, na realidade, cansa. E então, o peso da gravata, na realidade, eu quis metaforizar esse sentimento. Entendi. E, na realidade, existe um conto em que alguém acaba arrancando a gravata, arrancando a camisa, vai se desnudando até ficar na sua inteireza, assim, na sua
naturalidade, o ser humano natural. Bom, mas é um dos livros, né? O Peso da Gravata é uma metáfora. Sim. Anotei aqui também, do Xará, o Amado lá. A própria condição de escritor é uma condição política. Você concorda? Concordo. Aliás, tudo é política, né? O ser humano, queira ou não, é um ser político porque ele convive. Se você convive, se você tem interação com outras pessoas, se você tem... se você precisa discutir o que fazer, você precisa interagir, isso já é ato político. Sim. Então, tudo. A política está em tudo. Não a política partidária. As pessoas confundem eleição, política partidária, com política. Política vem da palavra polis, que significava cidade. Então, o convívio entre as pessoas é sempre um convívio político. Eu com a minha mulher, eu quero ir ao teatro e ela quer ir à lanchonete. Nós vamos discutir. Isso é uma discussão política. Entendi. Realmente. A política faz parte da vida da gente. Faz. Deixa eu dar um alôzinho aqui para os nossos apoiadores culturais. O Maia Mecânico de Caminhões. Maia, aquele abraço, querido. O Agabim. O Chico's Bar. Ô, Chico, brevemente você vai estar aqui comigo, hein? Alto Posto Avenida, Shell, do Breno. Ferraço, do Ronaldo Marques. Alô, Ronaldo. Loja Alvorada do Genival. Limas Auto Center. A Agropet. Casa da Limpeza. A Feelings Aromas do Marquinho. DGV Caçambas. Odeia, aquele abraço. Dovana Salgados. Seralto Funilaria e Pintura do Renê. Valmir Rosa. Depósito Primavera. Carita e Eduardo. A Nunavut, Farmácia de Manipulação. E 4 Rodas do Paulo Herbert. A todos vocês, meus queridos, aquele abraço, hein? Brevemente eu vou passar cada um para tomar um café com vocês. Menaldo, filhos? Não. Não teve filhos? E quantos anos com a Roseli? 43. O microfone. 43 anos com a minha. 43 anos. 43 anos. Nós casamos em 1982. 82. Faz anos, né? Ela merece um troféu? Nossa, todos os troféus. Todos os troféus. Sem ela, não teria feito a metade do que eu faço. Sem ela. Ela para mim, é de uma importância extrema, mesmo na minha vida literária. Não, porque ela se doutorou em literatura na Unesp de Araraquara. E ela conhece literatura talvez mais do que eu. E ela me ajuda muito. Sabe quando aparece um concurso, um prêmio, um negócio assim, quem sabe lidar com essas coisas é ela, eu não sei. Nossa. Quem lida com computador, de vez em quando porque eu trabalho em cima e ela trabalha embaixo. De vez em quando eu dou uma corrida e digo, como é que eu faço isso? Ela corre lá para cima, vai lá e faz para mim. Realmente te completa, né? Totalmente. Realmente. Totalmente. Bom, Menor, o convite que a gente fez aqui foi para te conhecer um pouco mais, tá? Agora, Serrana também passou a te conhecer um pouco mais, apesar de... É chovendo molhado falar de você, né? Não é tanto assim, não. É sim. Eu sempre ouvi falar, Menalton Braff, sou nascido em Serrana, você está aqui há 40 e tantos anos, eu nunca tive o prazer de te ver. Pois é. Então, a gente pensa numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Aqui, não é bem assim, não. Então, eu até já tinha ouvido falar, né, que tem um grupo, né? Tem um grupo de Serrana e tal, mas a gente nunca se cruza. Não.
A ideia de que todo... Mas o pessoal de cidade grande diz, não, lá todo mundo se conhece. Não, É mentira. é isso. mentira, é mentira. E eu conversando com a Duda, eu falei, eu sou amiga dele. Eu falei, você tá brincando? Não, dele e dela. Eu falei, você tá brincando comigo, né, Duda? Você é minha amiga demais. Tem como a gente levar ele lá? Aí comecei a cutucar ela. A Duda, ela tem todos os meus livros, os 32, e tinha 2 livros que eu publiquei, as minhas expensas, os meus primeiros livros lá no início da carreira. Esses livros não existem. Ela não me conhecia, mas ela já tinha os meus livros. Só que esses 2 livros ela não conseguia, porque eles não existem em livraria, não existem em lugar nenhum. Sim. Ela foi atrás, ela pesquisou, ela descobriu num sebo em São Paulo. Ela escreveu para o sebo dizendo, tenho interesse nesse livro. Mandou o pagamento e recebeu o livro. Então, até livros que ninguém mais tem, a Duda tem. Essa mineirinha aí eu conheço bem. Então não é novidade para mim, não, tudo isso. Melotton, tudo que é bom dura pouco, né? Passou aqui rapidinho nesse programa, tem que terminar. Não, mas foi muito gostoso. Um programa assim de bate-papo, de proseando. Proseando é um programa tão agradável que a gente não vê o tempo passar. Que bom, Melotton. Eu fico tão contente de ouvir isso. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Suas considerações, por favor. Olha, nós estamos fundando um clube de leitura aqui em Serrana. Porque Serrana são poucas pessoas que são assim, leitores de livros. Mas a gente gostaria que isso aumentasse. Sim. Que, aliás, é um movimento que é nacional, de incentivo ao consumo de livros, à leitura de livros. E um povo ele evolui quando ele se encaminha nesse sentido. E a Duda é a grande incentivadora mineirinha. desse clube de leitura. E a gente já vamos para o segundo livro. Já lemos um livro, já tivemos a reunião, já discutimos, já conversamos, e agora já estamos no segundo, que vai ser agora no fim do mês. E a pessoa que está assistindo, que quiser entrar nesse grupo, como ela faz? Olha, tem um telefone específico? Eu não sei, eu acho que a Duda. A Duda, né? Pode colocar o telefone dela aí, produção, depois? Só ligar para a Duda, né? A Duda vai agregando tudo. Pode ligar para mim também. Também, seu telefone também. Tem. O editor coloca lá pra gente, coloca na tela. Tudo bem, pode ligar para mim também, que eu estou por dentro do movimento. Não, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado mesmo, querido. Prazer. Eu é que agradeço. Programa foi muito gostoso. Bom. Foi muito bom. Gente, até quarta-feira que vem com mais um programa, mais um convidado especial. A língua enrolou aqui. Foi a emoção, que não é muito, né? Mais um convidado especial para o nosso programa. Tá? Até quarta-feira, gente. Se Deus quiser, com mais um programa Proseando com Jorge Luiz. Até lá.